O milionário fica chocado ao descobrir que a jovem inocente é idêntica às suas filhas. As montanhas eram uma prisão e para Samuel uma alcova de solidão. Sua mansão, imponente e silenciosa, estava escondida por árvores densas e um nevoeiro eterno que parecia sussurrar seus segredos. O milionário, com os olhos fundos e o olhar distante, carregava um peso que poucos poderiam imaginar: a culpa pela morte de suas filhas em um acidente absurdo e trágico. O que era um lar feliz, agora era apenas um espaço vazio, onde risadas eram substituídas pelo eco solitário de suas memórias. A dor estava enraizada em cada canto, como um luto que nunca havia passado. Certa manhã, enquanto caminhava até a pequena loja do vilarejo, Samuel cruzou com uma jovem que fez seu coração parar. Maia. A jovem tinha a mesma cintilação nos olhos e o mesmo sorriso que suas filhas. Um choque percorreu seu corpo, como se o ar tivesse sido retirado de seus pulmões. Como era possível? Aquela garota inocente carregava a essência delas. Um frio na espinha o fez hesitar. Ele devia se afastar, ignorar a coincidência, proteger-se da dor. Mas algo o mantinha parado, como se aquela fração de segunda tivesse sido arrastada para uma eternidade. Maia, com sua risada leve e sorriso genuíno, estava ali, tão perto, mas parecia distante. A história dela era tão comum, uma jovem talvez fugindo de fantasmas, como ele. Ela falava sobre sonhos perdidos, sobre como sua família havia se mudado recentemente para aquele lugar. Com cada palavra, Samuel escutava um eco de um passado que ainda o torturava, e a ideia de que talvez, assim como ele, ela estivesse presa em um inferno de lembranças. Uma conexão formou-se, mas uma sombra dançava entre eles. Samuel não podia deixar de sentir um nó na garganta, e não eram apenas suas memórias que o sufocavam. Mas então, as coisas começaram a se complicar. Um empresário rival, conhecido por sua ambição desenfreada, surgiu no vilarejo. Ele queria destruir Samuel, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Havia rumores de que ele estava ciente da ligação entre Samuel e Maia. Os olhos daquele homem eram como facas afiadas, sempre analisando, sempre ameaçando. Samuel se viu em um duelo invisível, cada encontro com Maia se tornando mais carregado de tensão. Ele queria protegê-la, mas a cada momento ao lado dela, a culpa crescia. E se ela fosse apenas uma cruel lembrança de suas filhas? Enquanto lutava contra seus sentimentos, a verdade começou a se desenrolar. Samuel percebeu que o acidente que havia levado suas meninas pode não ter sido acidental, mas um plano sombrio que ele nunca suspeitou. As informações começaram a aparecer, pequenos fragmentos que apontavam para algo muito mais profundo. O que ele estava prestes a descobrir? E qual era o verdadeiro passado de Maia? A cada dia que passava, o peso de suas ações crescia e a esperança de um novo começo se tornava uma armadilha. O passado estava de volta e com ele uma tempestade de incertezas pairava sobre suas vidas. O que realmente havia acontecido naquela noite fatídica que custou as vidas de suas filhas? E quem era realmente Maia? No mesmo instante que a conexão entre eles parecia crescer, a sombra do desespero ameaçava separá-los de vez. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Samuel estava paralisado, a mente a 1000 por hora,
enquanto as palavras de Maia ecoavam na sua cabeça. Uma coincidência, apenas uma coincidência, pensou, mas ele sabia que não era só isso. O que estava acontecendo? A história dela se entrelaçava com a sua, de uma maneira que o deixava angustiado. E essa conexão estava prestes a ficar muito mais complicada. Alguns dias depois, a tensão no ar aumentou. Certa noite, ao sair para a varanda da mansão, sentiu um arrepio. As montanhas, tão imponentes e privadas, pareciam esconder algo. Algo que estava prestes a se revelar. Ele não estava preparado para o que aconteceu a seguir. Um barulho ecoou atrás dele, um grito estridente. Samuel virou-se e viu Maia correndo em sua direção, o rosto pálido e os olhos arregalados. Samuel, ele veio aqui. O empresário, ele está. Sua voz travou e ela caiu aos pés dele, ofegante. Ele a segurou, puxando-a para perto. O que aconteceu? O que ele fez? Ele sabe sobre nós. Maia exclamou, sua voz tremendo de medo. Ele disse que vai acabar com tudo, com você e comigo. Ele está determinado. O desespero nos olhos dela o afligia. Precisamos ir embora. Mas no fundo, Samuel já tinha um pressentimento de que aquilo era mais do que uma ameaça. Era pessoal. Ele fez uma expressão séria. Como ele sabe? O que você tem a ver com isso, Maia? A pergunta perseguiu a jovem, e ela hesitou. Samuel, há algo que eu não te contei. Algo sobre meu passado. Algo que pode mudar tudo. O silêncio era pesado. Ele sentiu seu coração disparar. Eu não sei como isso aconteceu, mas minha mãe trabalhava para você, para sua família. A revelação atingiu Samuel como um soco no estômago. O quê? Ela esteve envolvida naquela noite. No acidente. Não foi só um acidente. Havia algo mais. Eu sinto isso. Acho que pode ter sido planejado. A ideia se cravou em sua mente, virando tudo de cabeça para baixo. O que ele não sabia? O que realmente havia acontecido? E como Maia se encaixava em tudo isso? Samuel, eu precisei te encontrar. Quando te vi pela primeira vez na loja, a conexão foi instantânea. Meus sentimentos por você e o jeito que você é como se eu estivesse sempre buscando uma parte da minha vida que perdi. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas não era só tristeza. Havia um medo profundo que ele poderia sentir. O que mais ela não estava dizendo? Nesse momento, barulho estrondoso ecoou pelas árvores. Luzes intermitentes invadiram a escuridão. Ele está vindo! Maia gritou, puxando-o pelo braço. Eles correram para dentro da casa, tentando escapar do que parecia um pesadelo. Mas antes que pudessem fechar a porta, uma sombra surgiu. O empresário rival, com um sorriso satisfeito, aparecendo como um espectro maligno. Achei que vocês não estavam tão ansiosos para me ver. Ele zombou. Eu descobri mais do que vocês pensam. A verdade está prestes a vir à tona. Samuel sentiu como se o chão sob seus pés estivesse se desfazendo. O que ele havia perdido? O que significava essa relação com Maia? Uma torrente de emoções tomou conta dele. Medo, raiva, confusão. Tudo isso se misturava ao desespero de querer proteger Maia e descobrir a verdade. Samuel, Maia sussurrou sentindo a tensão no ar. O que nós vamos fazer agora? A pergunta dela ficou no ar. A verdade estava se aproximando e com ela um futuro incerto, onde tudo o que eles sabiam estava prestes a mudar. A tensão pairava como vapor quente no ar. Samuel sentiu o nervosismo pulsar em sua pele, enquanto o empresário rival se aproximava. O que você quer? Ele perguntou, o coração batendo forte. Maia tremia ao seu lado, evidente o pavor que a dominava. Ah, Samuel, você não sabe o quanto estou ansioso para desvendar esse mistério. O sorriso do homem era a máscara de um predador. Uma joia como Maia não deve ser descartada, não é mesmo? E você, meu amigo, já encontrou a resposta que tanto procura?
O mundo ao redor desabava. O que ele sabia? O que realmente estava acontecendo? Samuel olhou para Maia, as perguntas emanando entre eles, um dilema entre o amor e a verdade. Maia, o que você sabe sobre isso? Ele perguntou, sua voz trêmula. A jovem ergueu os olhos, confusa. Samuel, eu não sei, mas eu sinto que há algo mais, algo obscuro. O empresário deu um passo à frente. Sua presença ameaçadora, quase palpável. Não se preocupe, querida. A verdade é um fardo que poucos podem carregar, e há segredos em sua família que você nem imagina. A palavra segredos disparou uma alerta em Samuel. Ele se virou para o rival. O que você está insinuando? Sabe, sua querida Maia não é apenas uma jovem inocente. Ela é mais do que você poderia imaginar. E eu tenho certeza de que você jamais pensou que poderia estar tão ligado a ela. O homem pressionou o pé na porta, como se soubesse que aquela revelação deixaria Samuel paralisado. Chega! Samuel gritou, a dor e o medo se transformando em raiva. Diga logo o que você sabe. Você está prestes a descobrir que essa ligação é muito mais próxima do que nunca. Sua família e a dela estão ligadas por um crime que ninguém esqueceu. Ele sorriu, seu olhar travesso como se tivesse em mãos um quebra-cabeça desfeito que poderia terminar numa tragédia. E naquele instante, tudo mudou. Uma luz vermelha atravessou a noite. Um carro vindo em alta velocidade. Samuel virou o olhar para a estrada e, quando olhou de volta, sentiu uma lâmina fria contra seu pescoço. Maia! Ele gritou. A jovem estava imobilizada. Um homem encapuzado segurava-a, os olhos frios e predadores. Libéria! Aquele momento era um caos absoluto. Samuel se viu envolto em um pesadelo. O empresário riu, satisfeito. Não é do que você tinha medo? O passado voltando para te pegar. Agora você tem duas opções: abrir mão da garota ou enfrentar as consequências. E a pressão na garganta de Samuel aumentou. O que estava acontecendo? Ele lutava para decifrar tudo. A conexão com Maia, a verdade sobre suas filhas, a presença sinistra do empresário, as palavras do homem encapuzado. Samuel, Maia sussurrou, suas palavras quase perdidas no clamor do momento. Não, não se preocupe comigo. O que está acontecendo é mais do que você imagina. A verdade sobre nós. E a revelação a seguir encheu a cena com uma eletricidade pulsante. Eu sou filha de quem você acha que morreu naquela noite. Sua conexão comigo é mais do que você pode suportar. Não fui eu que escolhi isso. As palavras cortaram como uma faca. Tudo o que ele pensava saber caiu ao chão em pedaços. Maia não era apenas uma jovem que lembrava suas filhas. Ela era alguém que pertencia ao seu pesadelo. O último brilho de esperança que Samuel tinha esvaziou. O ar ficou pesado, sufocante. E antes que pudesse reagir, o carro que se aproximava acelerou, fazendo um estrondo e erguendo poeira por toda parte. Era uma tempestade de revelações, medos e verdades não ditas. Samuel, Maia gritou, um desespero que ecoou como um lamento. E enquanto ele tentava entender tudo, a sombra do passado envolveu seu presente de uma forma que ele nunca teria imaginado. A porta da verdade estava entreaberta e a tempestade apenas começava. A porta da verdade estava entreaberta e a tempestade apenas começava. Samuel estava paralisado, seu coração pulsando como um tambor. O homem encapuzado tinha Maia sob controle, mas ele não conseguia desviar o olhar do empresário. O sorriso maligno no rosto dele era como um veneno se espalhando pelo ar. Você acha que pode escapar da realidade? O empresário zombou, seu tom ameaçador. A verdade vai arrebentar essa fachada que você construiu.
Enquanto o encapuzado apertava a mão em volta do pescoço de Maia, Samuel gritou: "Solte-a! O que você quer de nós?" A adrenalina pulsava em sua veia. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. O empresário deu um passo à frente, o olhar gélido. "Eu quero que você descubra quem realmente é a sua querida Maia." Ele piscou, como se tivesse revelado um segredo. "E você, minha cara, vai me ajudar a abrir os olhos dele." Maia olhou profundo nos olhos de Samuel, uma mistura de medo e determinação. "Samuel, não escute. Ele está apenas tentando nos manipular." A tensão no ar estava tão densa que Samuel quase podia tocá-la. O encapuzado começou a puxá-la, e algo estalou dentro dele. Ele não podia permitir que ela fosse levada. "Pare!" Ele se lançou na direção deles, um impulso de desespero. "No seu lugar, eu não faria isso", disse o empresário, sua voz quase um sussurro. "Você não sabe o que está prestes a acontecer." Então, com um movimento rápido, ele retirou algo do bolso. Um pequeno dispositivo que começou a brilhar. Uma explosão de luz iluminou a noite. Samuel cobriu o rosto, momentaneamente cego pelo clarão. Quando olhou de novo, tudo parecia diferente. O encapuzado e Maia haviam desaparecido. Ele estava sozinho, na escuridão, e o empresário parecia ter evaporado junto com a ameaça. Mas a sensação de solidão foi rapidamente substituída por uma nova revelação. Havia algo no chão, um objeto que brilhava na poeira. Ao se abaixar, viu que era uma pequena caixa. O que havia dentro poderia ser a resposta que ele procurava. Abrindo a caixa, Samuel se deparou com fotos antigas. Cada uma resgatava fragmentos do passado que ele não conhecia. Retratos de uma mulher que era idêntica a Maia em várias fases da vida. Mas a maior surpresa foram as anotações. Uma letra, familiar, sua própria caligrafia, acompanhando as imagens. "Proteger. Eles não podem saber. Ela é a chave." As frases reverberavam em sua mente como um eco sombrio. Ele começou a entender que tudo estava interligado de uma forma grotesca. Cada palavra trazia um novo peso sobre seus ombros. A caixa não apenas guardava segredos, ela continha sua própria história, a história que ele pensou ter deixado para trás. Nesse momento, uma nova onda de desespero o atingiu. Como ele podia ter estado tão cego? O passado havia sido meticulosamente escondido, mas agora estava ali, exposto diante dele. E a conexão com Maia estava ligada a algo muito mais profundo. "Samuel, precisamos ir." A voz de Maia ecoou em sua mente, mas aquela urgência agora parecia um sussurro distante. Ele se levantou, a caixa em mãos, e olhou à sua volta. "Onde você está, Maia?" A resposta não veio, mas a sensação de que a verdade estava mais perto o impulsionou a agir. Ele não podia ficar ali parado. Estava em uma corrida contra o tempo. Maia era mais do que ele jamais poderia imaginar. Se ela realmente era filha da mulher que pertencia à sua tragédia, então a interligação das suas vidas estava prestes a ser exposta de uma maneira devastadora. O que mais ele não sabia? E enquanto ele buscava uma saída, uma sombra se formou atrás dele. O empresário, emergindo da escuridão com um olhar vicioso. "Você não pode escapar do que está por vir, Samuel. A verdade vai se revelar, e você vai desejar nunca saber." Samuel sentiu um calafrio percorrer a espinha. O que mais estava por vir? Ele estava prestes a entrar em um abismo de revelações chocantes que poderia mudar tudo novamente. A caixa em suas mãos, a noite ao seu redor, cedia lugar a um ciclo de dor que parecia não ter fim. O que ele estava prestes a descobrir poderia ser o final de tudo, ou o início de uma nova tragédia. Samuel ficou paralisado, a caixa em mãos e a escuridão em volta dele. O empresário estava ali, sorrindo, como se estivesse esperando esse momento. "A verdade não pode ser ignorada por muito tempo, Samuel. Você acha que pode escapar do seu passado?"
Eu vou descobrir. Eu vou proteger Maia, ele gritou, a raiva crescendo, como uma chama viva em seu peito. Proteger? Não se esqueça de que no fundo você não sabe nada sobre ela, ou sobre si mesmo, o empresário disse. Cada palavra como uma facada. Samuel sentiu o corpo estremecer. O que mais ele poderia estar escondendo? Nesse instante, um barulho ecoou ao fundo. Uma batida forte e repetitiva, como um tambor. Era um carro, luzes piscando como um sinal de emergência. Samuel sentiu um impulso. Maia, ele gritou, olhando desesperado para a estrada. O empresário apenas observou, satisfeito. Ela não está aqui, Samuel. Você a perdeu no momento em que decidiu ignorar quem ela realmente é. Foi nesse momento que a porta da mansão se abriu abruptamente. Uma figura emergiu da escuridão. Era uma mulher com um rosto familiar. Samuel ficou em choque. Mãe, ele exclamou. Como ela poderia estar ali? Ele a achava morta há anos. O passado que ele presumia estaria enterrado. Subitamente ressurgiu. Samuel, eu vim para te ajudar. A mulher disse, a voz calma, mas carregada de emoção. O empresário franziu a testa, mas não pôde esconder o nervosismo. Havia algo mais ali. A conexão entre os três se tornava palpável. Mãe, eu pensei que você tinha morrido no acidente. Você era a única que sabia a verdade. O nó na garganta de Samuel era insuportável. Ele mal conseguia processar tudo. Não, meu filho, não foi um acidente. Eu precisei me esconder. Havia coisas em jogo maiores do que você imagina, ela explicou, olhando diretamente para o empresário. E você sabe disso, não é? O que você escondeu de nós? Aquela noite não foi o que todos pensam, o empresário respondeu, os olhos brilhando de uma intensidade fria. E você sabe que se as verdades forem reveladas, todos nós teremos que responder por isso. Samuel, disse sua mãe, a preocupação crescendo em seu olhar. Maia, ela é mais do que você pensa. Ela é parte de um jogo muito maior, e a sua ligação com ela, não, é apenas familiar. É uma herança que carrega segredos e conflitos que você nunca sonhou. Herança? Que herança? O medo começou a consumir Samuel. Ele olhou para Maia, que estava presa, mas sentia que ela ainda era uma parte dele. O que ele não sabia? O que mais tinha sido escondido? Então, uma nova explosão de luz se desfez na noite. Samuel se virou, justo a tempo de ver outro carro se aproximar, e dessa vez era uma van preta, disparando em direção à mansão. Um tremor no ar diminuiu a tensão, mas ela se transformou em uma nova onda de desespero. O que vai acontecer agora? Ele pensou. Mas antes que pudesse reagir, a porta da mansão se abriu de novo, e mais figuras saíram de dentro encapuzadas, criando um cenário ainda mais caótico. O empresário começou a recuar, os olhos pestanejando entre as sombras. Você não sabe o que está fazendo, Samuel. A mulher de Samuel olhou para ele, os olhos brilhando com um desespero que parecia atravessar gerações. Você precisa escolher, meu filho, a verdade ou a proteção do que restou da sua vida. As palavras pesadas pairaram no ar. As encapuzadas se aproximaram e Samuel percebeu. Eram 3 jovens, tão parecidas com Maia. Elas se assemelhavam. A conexão estava ali, mas tudo parecia um grande quebra-cabeça. Uma delas ergueu uma mão, um objeto brilhando, e Samuel sentiu seu coração parar. Você não pode fazê-lo, gritava sua mãe. Não faça isso. E naquele instante, algo estourou dentro dele. A conexão com Maia, a caixa, as outras garotas, a verdade que parecia escapar entre os dedos. Uma revelação cruenta que os envolvia em um labirinto de segredos. A batida do tambor se aproximava, mais intensa, mais implacável. O que ele estava prestes a descobrir poderia acabar não apenas com o que restava de sua vida, mas também com a vida de todos ao seu redor. Maia, ele gritou, desesperado. O que você sabe? O que eu não sei? E a voz dela se fez ouvir pela primeira vez, balançando a estrutura do mundo de Samuel. Samuel,
A resposta está mais perto do que você imagina. Você está prestes a descobrir quem realmente somos. E tudo ficou em silêncio. A tensão estourou em uma tempestade de emoções. Samuel se sentiu preso entre a escolha de enfrentar a realidade ou continuar na ignorância. O que a verdade realmente escondia? A porta da verdade estava entreaberta e a tempestade apenas começava. A tensão pairava no ar como uma carga elétrica. Samuel estava paralisado, o choque das palavras de Maia pulsando em sua mente. Mas antes que pudesse processar tudo, um som abrupto cortou a noite tranquila. Um barulho ensurdecedor. A porta da mansão foi arrombada e uma figura encapuzada entrou, trazendo consigo o pânico. Os instantes seguintes pareceram se arrastar, a adrenalina batendo forte. O homem encapuzado se lançou na direção de Maia e Samuel, num impulso feroz, se jogou entre eles. O tempo parecia ter congelado. Ele sentia o coração disparar, a garganta seca, e a raiva fervia dentro dele. Não, ele gritou, mas sua voz mal conseguiu ecoar na confusão. A figura encapuzada não hesitou. Com um movimento rápido, puxou algo de dentro da jaqueta, um revólver. O olhar de Samuel passou de choque a fúria incontrolável, enquanto os outros ao redor recuavam, medo estampado em seus rostos. Maia, ele chamou, os olhos fixos na jovem, agora aterrorizada e paralisada. Fique calma, eu não vou deixar que te machuquem. O empresário rival observava a cena com um sorriso satisfeito, como se estivesse se divertindo com o desenrolar da tragédia. Viu só, Samuel, o passado batendo à sua porta. A verdade está aqui, por trás da máscara, e é aterrorizante. Maia, Samuel disse, a voz falhando. Fica comigo, tudo vai ficar bem. Ele tentava acalmá-la, mas a jovem já estava envolvida em um mar de terror. A figura encapuzada olhou ao redor e, com um movimento brusco, apontou a arma para a mulher, que se revelara ser a mãe de Samuel. Você não devia estar aqui, querida. A verdade é uma arma carregada. E você? Você deveria ter ficado fora disso. A mãe de Samuel, em choque, ergueu as mãos, seu semblante se contorcendo em dor e desespero. O que você está fazendo? Não precisa disso. Podemos resolver de outra forma, mas as palavras caíram em ouvidos surdos. O homem encapuzado parecia determinado, e num momento explosivo, algo se partiu dentro dos muros daquela mansão opulenta. Uma nova face do horror surgiu, quando a mulher ao lado de Samuel lançou uma revelação cortante. Samuel, não somos estranhas uma para a outra. Eu sou a filha do homem que você acha que matou suas filhas. O tempo parou literalmente. Aquilo não podia estar acontecendo. Samuel olhou incrédulo. O passado, que ele pensava ter enterrado, agora voltava, não apenas para atormentá-lo, mas para destruir tudo o que ele conhecia. As outras garotas que se pareciam com Maia, a caixa com os segredos, a conexão, que parecia um nocivo fio vermelho. Tudo se entrelaçava nessa horrenda revelação. A figura encapuzada hesitou, a expressão no rosto dele mudando de certeza para confusão. O que você disse? Ele perguntou, em um sussurro que mal podia conter o pânico que começava a emergir. Eu sou a filha de quem você destruiu. E Maia é a chave. A conexão entre nós vai acabar de uma vez por todas, ou sua história terminará aqui. A coragem da mulher era uma luz em meio à escuridão. Samuel estava atônito, seu corpo paralisado, absorvendo o impacto da revelação. Luiz, o empresário, agora parecia tão perdido quanto todos os outros. Ele olhou para o homem encapuzado, uma expressão de terror misturada ao desprezo. Você não pode fazer isso. A história não é assim. Você sabe que pode terminar muito mal. O encapuzado, hesitando, olhou de um para o outro e, em um momento de fraqueza, caiu, permitindo que a arma escorregasse de suas mãos. O impacto do que estava por vir deixou todos em choque.
Mas a explosão de vozes e sons soou como um sino quebrado. Só então o que parecia ser o chão sob os pés de Samuel ruiu, e foi tudo em um instante. A verdade finalmente emergia, nua, crua e exposta. De uma forma inimaginável, e a única pergunta que pairava no ar, prestes a ser respondida por um destino cruel e imprevisível, era: quem realmente estava no controle dessa armadilha? Samuel estava paralisado, a caixa em mãos e a escuridão em volta dele. O empresário estava ali, sorrindo, como se estivesse aguardando esse momento. A verdade não pode ser ignorada por muito tempo, Samuel. Você acha que pode escapar do seu passado? Eu vou descobrir. Eu vou proteger Maia. Ele gritou, a raiva pulsando em suas veias. Proteger? Não se esqueça de que, no fundo, você não sabe nada sobre ela. Ou sobre si mesmo, o empresário disse, cada palavra como um veneno em sua mente. Samuel sentiu o corpo estremecer. O que mais ele poderia estar escondendo? Enquanto a tensão aumentava, um som agudo cortou o ar, como se o próprio tempo tivesse congelado. A porta da mansão se estremeceu quando uma figura encapuzada surgiu, trazendo consigo o pânico. Os olhos de Samuel se arregalaram, o coração descompassando com a inesperada entrada. Era alguém que ele jamais imaginaria ver ali. A figura desabotoou o capuz, para revelar um rosto familiar. Sua irmã, Ana. Samuel. Ela gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu vim te salvar. O empresário, completamente atordoado, mal conseguiu responder. Ana, o que você está fazendo aqui? Você não deveria estar aqui. A confusão e a incredulidade preencheram o ar. Samuel, escute. Quero te explicar tudo, mas temos pouco tempo. Ana se virou para o homem encapuzado, que parecia hesitar. A tensão aumentou, o ambiente pesado de segredos prestes a ser revelados. Samuel não conseguia entender. Ana, você tá viva? Ele murmurou, quase sem acreditar no que via. Pensamos que você tinha. Eu preciso que você confie em mim. O que aconteceu naquela noite não foi um acidente. E Maia, ela é parte disso. Você não pode deixar que ela se envolva mais. A voz de Ana tremia, a urgência criando um nó na garganta de Samuel. Para de falar em enigmas. O que você sabe sobre o Maia? Ele exigiu. Cada palavra pesava como uma âncora em seu coração. Ana olhou para Maia, que estava ali, imóvel, buscando alguma pista do que estava acontecendo. Ela é mais do que apenas uma conexão com nossas memórias. Maia é a chave para desvendar tudo, e ao mesmo tempo é a mãe de tudo o que aconteceu. Como assim? Samuel foi tomado de confusão. A luz da verdade começava a brilhar, mas não havia como entender o que estava sendo colocado sobre seus ombros. Você está dizendo que Maia tem algo a ver com o acidente? Com a nossa família? Sim. Ana respirou fundo. O homem aqui, ele sabe mais do que está dizendo. E sobre o acidente, ele tem as provas. Mas ele não é o único responsável. E você? Ainda não sabe a verdadeira conexão entre nós. O empresário riu, quase convicto. Ah, essa é uma revelação e tanto, Ana. Está jogando sua própria irmã aos leões. Mas, Samuel, se você quiser saber a verdade, precisará se preparar para um golpe muito mais forte do que pensa. O que aconteceu naquela noite foi planejado, e a verdade está muito mais perto do que você imagina. Samuel sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que estava acontecendo? A irmã que ele acreditava perdida estava bem ali, pronta para lhe dar novas informações. Mas a que peso elas viriam? As luzes da casa começaram a piscar, em um ritmo desesperado, como se refletissem a confusão em sua mente. O que você quer dizer com isso? Samuel perguntou, sua voz tensa. A verdade é que você não é apenas Samuel. Você é o filho de um dos responsáveis pela destruição de tudo.
Para descobrir tudo isso, só um traidor pode fazer o serviço sujo. E adivinha? O traidor é você, Ana exclamou, os olhos brilhando com uma intensidade aterradora. Samuel se sentiu como se o chão tivesse sumido. O ar lhe faltava. Será que ele realmente havia sido um peão em um jogo muito maior? Ele não podia processar isso. Não, não pode ser. O grito ecoou pela sala, enquanto a realidade se desdobrava diante dele. O homem encapuzado se aproximou lentamente, sua presença implacável. Agora, a escolha é sua, Samuel. Você vai continuar nesse caminho ou vai descobrir o que você realmente é? E a pergunta pairou, cortante, a tensão pesando como uma tempestade, prestes a explodir. O que Samuel faria? Estaria preparado para enfrentar a verdade sobre si mesmo e sobre aqueles que amava? A incerteza o envolvia, esperançoso e em conflito, como um fio de luz em meio à escuridão. As consequências disso tudo eram imprevisíveis. E ele sabia que esse era apenas o começo do que estava por vir. A porta da verdade estava entreaberta, e a tempestade apenas começava. A tensão no ar era palpável, quase elétrica. Samuel sentia o peso das revelações, perplexo com tudo o que Ana acabara de dizer. O homem encapuzado hesitou, e o silêncio pairou, crispando a atmosfera. Eu sou o que você não quer aceitar, Ana insistiu, como se tentasse arrancar Samuel de um pesadelo. O empresário, que parecia tão seguro, agora estava longe de sua habitual confiança. Ana, você não pode fazer isso, ele murmurou, a voz falhando. Você se esqueceu do que há em jogo. Havia uma fragilidade nas palavras dele, uma quebra na armadura que sempre usou. E o que há em jogo exatamente? Samuel o confrontou, a voz embargada. O que você sabe? O espaço entre eles se fechou, cada um aguardando a resposta do outro. Mas antes que pudesse haver uma resposta mais clara, o som intenso de sirenes cortou o ar noturno, iluminando a mansão com flashes intermitentes de vermelho e azul. Aquilo que sempre pareceram apenas histórias periféricas de um passado trágico, agora estava à sua porta. A figura do homem encapuzado se agitou e um medo profundo dominou seus traços. Precisamos sair daqui, ele gritou, olhando nervosamente para a entrada, ou todos nós vamos ser pegos. Mas alguém já estava lá dentro, alguém que não deveria. De repente, uma voz familiar gritou do fundo do corredor. Samuel, estão todos aqui. Era a voz de Clara, a mãe de suas filhas. A imagem dela havia se apagado aos poucos de sua memória, mas agora parecia tão real quanto o silêncio que poderia seguirá. Revelação. O corpo de Samuel congelou. Mãe? Ele mal podia acreditar no que estava ouvindo. Clara era uma memória vívida, uma sombra que o acompanhava. Mas como ela poderia estar ali? Ele se virou, o coração disparado, e viu uma silhueta familiar avançando. Clara, com lágrimas nos olhos, respirava pesadamente. Eu tive que voltar. Eles estão vindo. E a verdade precisa ser revelada. O choque tomou conta do salão, analisando a reunião do passado com o presente. Samuel se sentiu perdido. Havia uma teia de relacionamentos que mal conseguia entender. Clara, o que você quer dizer com isso? A voz dele tremia, ecoando como um grito em meio à confusão. A mãe de suas filhas olhou para Ana, uma expressão de tristeza preenchendo seu rosto. Ana, você precisa saber que sua ligação com Samuel é mais do que você imagina. Não somos apenas família. Somos todos parte de um jogo maior. E estou aqui para proteger o que ainda resta de nós. Protegê-los? O empresário explodiu em riso, quase como se estivesse em um show. Você está brincando. A proteção é apenas uma ilusão. A verdade é que eles nunca foram o que você achou que eram. As palavras cortaram Samuel como uma faca afiada. O que mais ele não sabia sobre a vida que acreditava ser real. Ele olhou para Maia, que agora observava tudo em silêncio, um misto de confusão
e tristeza desenhados em seu rosto. A conexão entre eles parecia mais forte do que nunca e uma pergunta ecoava em sua mente. Será que Maia sabe de tudo isso? Quando a tensão parecia atingir o auge, tudo mudou. Um grito ressoou atrás deles. A porta da mansão foi arrombada com uma força brutal, e várias figuras armadas irromperam, exigindo a atenção de todos. Samuel sentiu um frio na espinha. Ambulâncias, polícia? Ele pensou. Mas o que se desenrolou à sua frente era muito pior do que imaginava. Um dos homens armados ergueu uma arma. Ninguém se move. Isso é um sequestrado. O caos se instalou. Samuel sentiu a boca seca, os olhos aturdidos, enquanto a realidade se desnudava. E em meio à confusão, de repente, tudo fez sentido, mas não da maneira como esperava. Deixa-a em paz. A voz de Ana elevou-se. A jovem, com determinação, empurrou-se na direção da arma. Samuel, isso é tudo o que eu sempre temia. Não somos a única família envolvida. Não como você pensa. A revelação mais chocante da noite ainda estava por vir. O homem encapuzado, que tantos temiam, parecia hesitar. O que você quer dizer com isso, Ana? As palavras dela pareciam rasgar o ar como uma faca. Eu quero dizer que somos todos parte de um plano que seu pai, nosso pai, orquestrou. Cada um de nós tem um papel na tragédia. E com isso, Samuel caiu em um turbilhão. O peso do que foi dito desnudou, revelando verdades que ele nunca pensou que precisaria enfrentar. O que ele poderia fazer agora? O que significava isso para eles? E, acima de tudo, quem realmente eram? A confusão tomou conta, mas ele sabia que a verdade agora estava mais próxima do que jamais estivera. A tensão no ar era palpável, quase elétrica. Samuel sentia o peso das revelações, perplexo com tudo o que Ana acabara de dizer. O homem encapuzado hesitou, e o silêncio pairou, crispando a atmosfera. Eu sou o que você não quer aceitar, Ana insistiu, como se estivesse tentando arrancar Samuel de um pesadelo. O empresário, que parecia tão seguro, agora estava longe de sua habitual confiança. Ana, você não pode fazer isso, ele murmurou, a voz falhando. Havia uma fragilidade nas palavras dele, uma quebra na armadura que sempre usou. Samuel, escute, quero te explicar tudo, mas temos pouco tempo. Ana se virou para o homem encapuzado, que parecia hesitar. A tensão aumentava, o ambiente pesado de segredos prestes a ser revelados. Para de falar em enigmas. O que você sabe sobre Maia? Samuel exigiu, sua voz tensa. Ele sentia que o burburinho das sirenes, zunindo ao fundo, aumentava a urgência da situação. Ana respirou fundo, as lágrimas escorrendo. Maia, ela é mais do que apenas uma conexão com nossas memórias. Maia é a filha do homem que você acha que matou. Suas filhas? A revelação paralisou Samuel. O ar ao seu redor ficou denso, quase insuportável. O quê? Isso não pode ser verdade. Ele não sabia se estava mais chocado com a afirmação ou com a forma direta que Ana disse. Ele olhou para Maia, buscando encontrar uma resposta em seus olhos desesperados. Samuel, eu não sabia. Maia balbuciou, tentando se desvencilhar de seu próprio choque. O empresário começou a rir, mas não era um riso de felicidade. Era um riso macabro, que ecoava em direção à angústia deles. Você está prestes a entender como o passado pode te arrastar para um abismo, ele disse, com malícia em seu tom. Maia pode ser a chave, mas precisa estar disposta a abrir essa porta. Então, antes que alguém pudesse reagir, o céu escureceu instantaneamente, como se uma sombra profunda o envolvesse. A porta da mansão se fechou com um estrondo, e o ar ficou mais pesado. Uma sensação de desespero tomou conta de todos,
e olhares apressados se cruzaram. De repente, um estalo ensurdecedor quebrou o silêncio, como um trovão. As luzes da mansão começaram a piscar e uma temperatura gélida penetrou o espaço. Samuel observou o horror com os olhos arregalados quando uma fumaça densa começou a invadir a sala, envolvendo tudo e todos. "O que está acontecendo?" gritou ele, mas sua voz mal ecoou na espessura do ar. Uma figura apareceu na camada de fumaça. Era uma mulher. Sua presença emanava uma energia intensa. "O que você fez, Samuel?" Sua voz ressoava como se tivesse vindo de outro mundo. Ele a reconheceu. Era Clara, sua mãe, mas seu olhar era distante e vazio. "Mãe? Mas como? Você não está morta?" A incredulidade nas palavras de Samuel era palpável. Ele mal conseguia agir, prendendo a respiração enquanto tentava processar essa nova revelação, juntos com tudo o que acabara de descobrir. "Você precisa saber a verdade, antes que todos nós sejamos consumidos por ela", Clara disse. As palavras dela pareciam ter um peso maior do que qualquer outra coisa que Samuel já ouviu. "Havia segredos que eu não pude carregar, e você tem que enfrentá-los. Agora." Ana começou a tremelizar, e seu olhar se dirigiu para Maia, que estava por perto, agarrada a um apoio. "Você tem que entender, Samuel. A conexão com Maia é muito mais profunda do que podemos imaginar." A agonia nas palavras dela era crua, quase ensurdecedora. "Ela é a verdadeira herdeira de um legado sombrio." "O que você quer dizer com isso?" O pânico crescia dentro de Samuel. O olhar perdido de Maia refletia um desespero semelhante. A conexão entre eles, que já parecia ser um laço de amor, agora flertava com um turbilhão de segredos obscuros. "Escute", Clara insistiu, a voz ecoando na mente de Samuel como um aviso. Então, algo nos fundos estourou como se uma bomba tivesse explodido. O homem segurando a arma virou-se e em um segundo disparou um tiro. O tempo pareceu parar. Um eco ensurdecedor preencheu o ambiente. O tiro atingiu, mas não foi Maia. A mãe de Samuel caiu, um brilho de inefável dor em seus olhos. "Não, mãe!" O grito de Samuel retumbou nas paredes, o desespero reverberando em seu coração. Enquanto Clara desabava, tudo ao redor começou a desmoronar. A verdade não era apenas um caminho desconhecido. Agora levava à tragédia. O que parecia ser um jogo mortal tornara-se um pesadelo. A história de Samuel, de Maia e de todos os outros nunca seria a mesma novamente. O homem encapuzado, face a face com a devastação, recuou, mas não havia retorno. A tempestade tinha apenas começado. O que era verdade e o que era mentira? E o que mais ele não sabia sobre a linhagem, a dor e a conexão entre eles? O espírito da mãe agora estava escurecendo, levando consigo um novo ciclo de horrores não resolvidos. O passado se tornou um fardo, e Samuel, agora, estava no centro de algo que ele nunca quis ser. A pergunta que ecoava era: quem ele se tornaria agora? O caos se instalou na mansão. Clara jazia no chão, e a fumaça se dissipava lentamente. Samuel sentiu o mundo desabar ao seu redor. Ele estava prestes a perder tudo novamente, e a dor do desespero apertou o seu coração. "Mãe!" gritou correndo até ela. Ana puxou Samuel para perto. "Não, você não pode fazer isso." Seus olhos estavam arregalados, o medo ressoando entre eles. Clara sorriu fraco, sua presença sempre forte, mesmo diante do inevitável. "Samuel, não se preocupe. Eu estou aqui para te salvar." As palavras dele pareciam uma promessa, ao mesmo tempo em que soavam como um adeus. Ela respirou fundo, e suas mãos tremiam. "Você tem a força que precisa. Lute por Maia. Lute pela verdade." O silêncio tomou conta do ambiente, exceto pelo som distante das sirenes. Samuel olhou para Maia, seus olhos brilhando com lágrimas. "Você é mais do que eu pensei. Você é parte da nossa história, nossa verdade." "Não,
Podemos deixar que isso nos destrua? Ele se lembrou de todas as conexões que eles tinham, o amor que não deveria ser manchado pela sombra do passado. Ana, ainda pálida, engrandeceu a voz, marcada pelo desespero. Samuel, a verdade não será revelada se você não enfrentar seus medos. O legado de nossa família não pode acabar aqui. Maia, por um instante, se adiantou, enfrentando o homem encapuzado. Você não vai nos destruir. Nós temos a força para lutar. Seu olhar era firme, decidida, com certeza de que não seria mais uma vítima. A coragem dela acendeu uma centelha de esperança dentro de Samuel. Então, o empresário começou a perceber a fragilidade de seu plano. Vocês acham que podem simplesmente se livrar de mim? A verdade está nas suas mãos. O que você vai escolher, Samuel? Ele riu, mas seu tom estava mais nervoso. Vou escolher a verdade. Samuel respondeu, firme, e não vou deixar ninguém nos ameaçar novamente. Com um movimento decidido, ele pegou a caixa dos segredos que Clara deixara para trás. Era o momento de abrir o que havia sido escondido por muito tempo. As fotos e anotações contavam histórias entrelaçadas de amor e tragédia. E Samuel começou a entender. A verdade não era só uma carga, era liberdade. A ligação que Maia tinha com sua mãe, os segredos de sua linhagem, tudo se iluminou diante dele. As sirenes ficaram mais altas e as ocasiões mudaram de tom. O homem encapuzado, já sem controle, excitou. Era hora de encerrar essa espiral de ódio. Todos mereciam um final. Samuel olhou para Maia e Ana, ambos prontos para dar seu próximo passo. Vamos juntos em busca da verdade. E nesse instante, as portas se abriram. A polícia estava ali, pronta para capturar o inimigo. Clara, com um sorriso no rosto, se despediu. Vocês são mais fortes juntos. Lute por suas vidas. E por mim. As luzes piscavam, enquanto Clara se dissipava. Samuel sentiu um calor no peito. Ele havia superado as sombras do passado para encontrar a luz do presente. Maia estava ao seu lado, Ana no outro. Os laços familiares que se entrelaçavam. O amor não era o fim, mas um novo começo. E nesse novo amanhecer, uma nova pergunta ecoou em sua mente. O que mais poderia descobrir sobre seu passado? A aventura não acabou. A tempestade pode ter diminuído, mas a busca pela verdade apenas começou. Antes de fechar esse capítulo, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Vamos lá, o futuro da nossa comunidade depende de você.